Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Diz assim: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto, versículo, vamos voltar lá. E havendo o cordeiro aberto. Quem é o cordeiro? Quem é o cordeiro? O Senhor Jesus. Aberto um dos selos. Então aqui nós vamos entender. Olhei e ouvi um dos 4 animais que diziam, como em voz de trovão: vem e vê. Agora sim, versículo 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Quem que abriu o selo? O Senhor Jesus. Esse primeiro cavaleiro, ele apresenta esse cidadão, ele, com esse arco, ele está representando que ele vai bem para frente, que ele vai chegar a todas as nações com um engano. Esse cavaleiro, dessa primeiro selo, se chama o Anticristo. Vamos colocar o nome dele de X. Vamos dar um nome para ele, X, amém? Então eu vou tratar durante a pregação como X. Toda vez que eu falar o cidadão X, é o nome do Anticristo, amém? A gente vai falar sobre ele, amados. Porque tem uma frase que eu criei, o Espírito Santo falou, pelo menos o pastor da sua igreja, no mínimo, ele tem que falar sobre arrebatamento, no mínimo, 3 vezes do ano, no mínimo. Ele tem que falar. Porque o povo está se dispersando, o povo está esquecendo. O povo está esquecendo o arrebatamento, o povo está esquecendo que lá na frente vai ter um anticristo, o povo está esquecendo de tudo isso. E eu vou mostrar o porquê. Mas para nós entender sobre esse cavaleiro, eu até anotei, diz assim: o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Logo tudo indica que esse cavaleiro seja um impostor, um falso Cristo, que inicia o período da abertura dos selos com sua arma principal, o engano. Observa. Essa coroa, tem gente, tem pregador, pastor, que chega e fala que isso aqui é o Senhor Jesus. Não é. Não é. Ah, mas só o fato de ele estar de cavalo branco? Não é. Primeiro porque o Senhor Jesus não carrega nenhum arco. E sem flecha. E segundo, essa coroa aqui, não é uma coroa de rei. É um diadema. Sabe daqueles de Jogos Olímpicos que eles colocam? Que é aquelas florzinhas, que é tipo... colocado aqui, vocês conhecem isso daí, né? Então, essa é a coroa. Lá, no Apocalipse capítulo 19, fala de um justo e fiel, que vai vir no cavalo branco, que é o Senhor Jesus, com uma coroa. Aquela coroa se chama diadema, que significa coroa de rei. Amém? Então, por isso que tem gente que está se enganando. Como que o próprio cordeiro vai arrebentar o primeiro selo e ao mesmo tempo montar no cavalo e sair com arco? Não faz sentido. Veja como que já sai o primeiro engano do Apocalipse capítulo 6, onde muitas pessoas serão enganadas. Por isso que a gente vai falar sobre o anticristo, a besta que sobe do mar. Por que do mar? Por que fala mar? Porque ele vai vir do meio da nação e vai enganar a muitos, principalmente aqueles que se diz que está na fé. Amém? Curve sua cabeça, vamos pedir a direção do Espírito Santo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, meu Pai, eu peço ao Senhor, meu Deus, para abençoar a vida dos teus servos. Abra a mente de cada uma dessas pessoas, meu Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, meu Deus, fala no coração deles com respeito ao anticristo, com respeito aos governos.
Porque muitos, meu Pai, brigaram por causa de governo usando o teu santo nome. E todos eles profanaram também o seu nome. Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça. Que eu desapareça, o Senhor apareça. E que não seja eu, mas seja o teu Espírito a falar com as tuas ovelhinhas. Espírito Santo, desenvolva essa mensagem. Fala no coração do teu povo. É que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquele que crê, diga amém. Graças a Deus, palmas para Jesus. Tem gente que tem medo de ler o Apocalipse. Quem tem medo aqui de ler o Apocalipse? Quem já leu o Apocalipse? Então, tem gente que tem medo. Uma pessoa que diz que tem medo de ler o livro do Apocalipse não é cristão, porque foi feito só para os cristãos. João ficou na ilha de Pátmos para escrever o Apocalipse. Foi o único dos discípulos do Senhor Jesus que não morreu. Os demais morreram. O único. E ele escreveu para a igreja, tá? Até porque que já do início do Apocalipse fala para as 7 igrejas. As 7 igrejas hoje representam cada um de nós. Se nós estamos frio, se nós estamos na fé, se nós somos uma igreja perseguida, e assim vai. Nós somos essas igrejas. Então ele escreveu para as igrejas. E ele fala no Apocalipse: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Só que antes desse X aparecer, vai acontecer o arrebatamento da igreja. O arrebatamento vai ser uma outra pregação, no momento certo, o Espírito Santo falar: vai lá agora e fala. Ainda vou falar sobre arrebatamento. Ainda vou falar um pouco sobre a besta que sobe da terra. E assim vai. Porque a gente está chegando numa era apocalíptica. Observa que o relógio que foi criado, eu tinha errado aquele ano, não foi 1945, foi 1947, quando criaram esse relógio do Apocalipse. Vocês perceberam esse relógio? Os próprios cientistas dizem que o fim está mais próximo, está bem mais perto do que nós imaginamos. Só que na cabeça dos cientistas, o planeta vai simplesmente explodir e acabar. Mas não, haverá um arrebatamento com a igreja. Você tem que estar preparado para as duas coisas na tua vida. Você que é cristão, duas coisas: para a morte física, para a tua alma ser salva, ou se você não morrer até lá, aconteceu o arrebatamento. O arrebatamento, irmão, é você estar vivo e simplesmente se encontrar com Cristo lá nas nuvens. Então tem gente, isso eu vou falar mais para frente, tem gente ainda, pregador fala que o arrebatamento é a vinda de Cristo. Não, não é. É um evento com a igreja. Cristo vai estar lá nas nuvens. Ele só vai aparecer lá no Apocalipse 19 em diante. Onde ele vai vir, e aí, povo, todos nós, se for arrebatar, vai voltar com ele também. Ainda tem uns milênios ainda, ficar 1000 anos ainda com o Senhor governando. Então tem tudo para acontecer. Só que a gente tem que estar esperto com as coisas que já está acontecendo neste mundo, no nosso país, e o que vai acontecer lá na frente. Abre comigo o livro de Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, do versículo 4. Marcos 13, versículo 4. O nosso Senhor Jesus, ele já falou com respeito a isso. Ele já alertou. E a gente está aí para alertar e dar continuidade sobre esse alerta. Por isso que são poucos pregadores que estão pregando no altar o Apocalipse. Poucos. É muita lambação nos altares, amado. Muito. Não estou aqui para dizer que eu sou melhor do que o fulano, que o melhor do que o cicrano. Mas das coisas que eu mesmo vi com os meus próprios olhos. Que se eu tivesse lá no mundo e ficasse vendo essas coisas, hoje eu entendo por que tem muita gente que está lá no mundo e fala:
nem vou mais na igreja, nem vou aparecer na igreja. Olha como é que está a igreja. Está uma bagunça total, infelizmente está. É poucos pregadores hoje que estão na fidelidade com Deus, que realmente está pregando a palavra, que realmente prega o verdadeiro evangelho. Às vezes tem pessoas que não gostam de uma pregação. O pastor pregou pesado, o pastor não sei o quê. Não é nós que escolhemos o que pregar. É o Espírito Santo que dá. Se nós pregar aquilo que o povo quer ouvir, o povo vai ser alegre e maravilhado. Agora, o pastor vai ser cobrado. Você vai dormir tranquilo, o pastor não vai dormir tranquilo. Vai dar tudo certo para você na semana, mas na semana para o pastor não vai dar. Por quê? Porque daí fica na desobediência. Sabe como que é o avivamento de um cristão? Sabe como que é? Você acha que o avivamento é a hora que vir um avivamento e você vai ficar, aleluia, e pula daqui, rodopia ali? Não, o avivamento começa quando você termina a igreja, você sai para fora, você abaixa a cabeça e fala, meu Deus, eu tenho que me consertar, eu tenho que voltar, nossa, eu não sou nada. Esse é o avivamento. Começa a despertar a tua alma. Começa a trazer, sabe, a tua vida direto para Jesus. Versículo 4. Marcos 13, do versículo 4. Diz assim: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. E Jesus respondeu-lhes e começou a dizer: olhai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Eu sou Cristo, e vai enganar muita gente. Eu me lembro na época dele, quando eu tinha o quê? Acho que uns 9 anos, mais ou menos 8, 9 anos, que eu morava no Boqueirão, estudava numa escola, passava na frente de uma casa lá, a gente até roubava a morinha. Me lembro até hoje, um amigo meu levou uma chinelada, aquela sandália na testa, porque nós estávamos roubando a morinha do Henrique Cristo. Conhece o Henrique Cristo? Ele é do Boqueirão, ele está lá em São Paulo, sei lá, perdi por aquele lado, mas ele é daí, do Jardim Paranaense, é do Paraná. Então a casa dele era grande, então ele tinha a sacada em cima, ele tinha aquela cruz, sabe? E ele ficava lá, e a gente roubava as amorinhas lá, assim, trepava lá na casa dele. Agora veja, está enganando muita gente, e não só ele, como muitos profetas, enganando muitas pessoas. O falso profeta está fazendo milagres, amado. O falso profeta curando. O falso profeta levantando mortos também. Agora, por que as pessoas são enganadas facilmente? Por falta de leitura de Bíblia. Por buscar a falta de Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai te guiar. É o Espírito Santo que vai te alertar. Como uma vez falaram para mim, nossa pastor, o senhor é vacinado contra os falsos profetas. E sou mesmo. E desmascaram na cara dura. Como eu já desmascarei. Aonde que está isso na Bíblia que você falou, cidadão? Aonde? Porque tem gente que está inventando tanta coisa que não está na Bíblia. Estão colocando coisas assim que não existem. Para enganar as pessoas. As igrejas hoje, algumas igrejas, estão vazias. Sabe por quê que elas estão vazias? Porque essas igrejas estão pregando o verdadeiro evangelho. A igreja assim, ó, não estão pregando o verdadeiro evangelho. Porque o povo só quer gritar, aleluia, glória, profetiza, levanta a mão, pula, e tal daqui, e tal dali, e rodopia, e cai no chão, e faz isso, e faz aquilo. E grita, aleluia. E o profeta lá, se arruma a gravata, passa o lencinho na cara, e se limpa tudinho, e começa a profetizar, e vai falando, e vai falando, e vai falando, mas ficou 2 horas,
3 horas profetizando, não falou uma vez sequer. Se você aceita o Senhor Jesus como único Salvador da sua vida, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Não fala. Não fala do Apocalipse. Porque se ele abrir, já começam as acusações. Está enganando. Está usando o meu nome. Está fazendo sinais e prodígios. Aí mesmo no Marcos capítulo 13, vai para o versículo 21 agora. Aí mesmo. Fala assim: e então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganar, e se for possível, até o quem? Quem? Os escolhidos. Mas vós vedes, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Até os escolhidos. O que tem de gente, escolhidos de Deus, que já está caindo em muitas falsidades. Muitas. Se nos dias de hoje, essas pessoas facilmente estão caindo no engano, então lá, com o anticristo coxis, não vai nem precisar ser enganado por ele, porque já está no engano. Vai seguir ele cegamente. Vai adorar ele cegamente. Só que, para a gente entender o cidadão X, vamos falar dos espíritos do anticristo. Esses espíritos do anticristo já estão desde o início. De séculos em séculos. Esses espíritos do anticristo, ele está dentro da igreja, ele está no teu trabalho, pode estar de dentro da tua casa, pode ser do teu bairro, na tua cidade, no Brasil e no mundo. Esse espírito do anticristo. Abre comigo lá em 1 João. 1 João capítulo 2. Para vocês entenderem que o anticristo é aquele que nega que Jesus é o Cristo. E existe muitos anticristos no mundo que rejeitam o poder e salvador de Jesus. Essas pessoas, dentro delas tem o espírito do anticristo. Então tem gente que aponta o dedo, aquele é o anticristo, aquele pastor é o anticristo, aquele político lá é o anticristo, mas ele aponta, mas ele também é o anticristo, porque se ele não anda na verdade, ele anda na mentira. E quem é que mente? Ele é o que? É o pai da? Então se ele é o pai da mentira, então automaticamente, você queira ou não, nós queremos ou não, se nós mentimos, automaticamente nós temos ele como Fala, pai. Se eu estiver mentindo, vivendo na prática da mentira, o diabo é meu pai. Agora, se eu estou na verdade, pratico a verdade, vivo na verdade, e nem que eu tenho que falar a verdade, muitas das vezes a verdade pode te prejudicar até a tua vida, uma verdade pode até te matar, mas você não abre mão, porque você é filho da verdade. Quem é o pai da verdade? Então, observa. Então, quando você vive na verdade, pratica a verdade, você está na luz. É quando eu preguei domingo passado sobre luz e trevas. Aquele que está nas trevas, ele está cego. Ele precisa de luz, ele precisa que alguém o guie ele. Mas se você está na luz, você está na verdade. Se você está na verdade, você está na luz. Então não tem como te enganar. Ainda mais quando você lê a Bíblia. É ou não é? Pastor, eu não sei ler, como é que fica? Hoje você abaixa o app do celular e tem até o aplicativozinho ali mesmo. Você clica lá, né? A pessoa fala todos os versículos e você ouve até. Ou vem na igreja, ouve a palavra. Então quer dizer, não tem nem desculpa. Não tem. As pessoas serão julgadas pela própria palavra.
Porque quando nós abrimos a Bíblia, ela confronta nosso pecado, ela confronta o nosso eu, ela confronta a nossa vida. Amém? Uma vez a pessoa vai lá, ó Senhor, pum, vai lá e abre, fecha os olhos, aleatoriamente. Fala comigo, Senhor. Deixa eu ver, Deus vai falar comigo, vamos ver. Vou apertei, vamos ver o que. Nossa, não saiu nada. Livro de Obadias, antes do Novo Testamento. Falou comigo? Não é assim. Senhor, eu quero ouvir tua voz. Senta, medita, leia a Bíblia e medita. Porque às vezes a gente ora, a gente só quer orar. Mas tem um momento que tem que parar um pouquinho e deixar Deus falar. Amém? Deixar Deus falar. Aí no 1 João, capítulo 2, versículo 18, fala assim, o meu título aqui da Bíblia já diz, os anticristos. Está na de vocês também? Está na Bíblia de vocês? Os anticristos. Então já está no plural. Fala bem assim, olha o carinho de João. Filhinhos, e já é a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feitos anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Versículo 19, isso aqui é muito forte. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Muito forte. 20. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, e esse mesmo que nega o Pai e o Filho. O interessante é esse versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, estariam conosco. Então está falando de pessoas de dentro da igreja, que estava no nosso meio. O que teve de pessoas que já esteve no nosso meio, não falo só da igreja de embaixadores, como já aconteceu aqui, como já aconteceu na sede, e como em todas as outras igrejas, de pessoas que estiveram no nosso meio, mas não eram os da fé. Não eram os da fé. Abandonaram. Em vez de deixar, tiveram chances, oportunidade de buscar o Espírito Santo, de vir nas terças, como a gente faz, terça-feira que é só busca do Espírito Santo. Eu sei que tem gente que não vem por causa do trabalho, mas aqueles que conseguem vir, que venham. Então tem oportunidade de buscar o Espírito Santo, de se encher, ter um encontro real, verdadeiro com Ele, conhecer o Senhor Jesus de fato e de verdade, mas não, deixou o Espírito do anticristo agir. Aí leva a pessoa para mentira. Ah, Deus falou comigo. Ah, Deus falando aqui. Ah, Deus fala. Tem muita gente que fala que Deus falou com ela, mas na verdade nem Deus está falando, é o próprio diabo. O dia que Deus falar com vocês, e eu sei que Ele fala, percebe da onde que está vindo essa voz. É aqui ou aqui? Porque essa voz vem aqui, já fala, arreta daqui, Satanás. Amém? Porque ele fala por trás, como ele apareceu para João, como ele chamou Moisés, como ele chamou Abraão. Ele não falou, não cochichou no ouvido. Não, ele fala aqui atrás, e não aqui. E as pessoas ouvem, aí começa que nem lá em Timóteo, se não me falha a memória. Aí tem os comichãozinhos nos ouvidos. E o espírito do anticristo vai gerando dentro dela o engano, a mentira, a falsidade e assim por diante. E pode estar até mesmo de dentro da igreja. Mesmo de dentro da igreja. Agora por quê? Porque aí falta conversão. Falta o que também? Sinceridade. Amém, pessoal? Nós temos que ser sinceros com Deus. Puxa vida, se você é uma pessoa que está fraca,
Chega e fala com Cristo: Senhor, eu estou fraco. Senhor, eu não aguento mais. Se você tem algo contra a pessoa, fala com Deus: Senhor, eu não gosto daquela pessoa. Seja sincero. É Ele que vai trabalhar com você. É Ele que vai te direcionar. Mas não deixe o espírito do anticristo atuar na tua vida, porque você pode ser enganado facilmente. E tem pessoas que estão padecendo já no inferno por causa de engano. E o que é pior, não tem como voltar atrás. A salvação você se conquista em vida. Essa que é a verdade, não é depois. Pode acender 7 velas para você, 20, 30, 40, chamar padre, chamar pastor, fazer corrente de oração para salvar aquela alma que já morreu. Não tem jeito mais. Nós nos condenamos já em vida. Ou eu me salvo já em vida, ou eu vou me condenar em vida. Então temos que tomar cuidado com isso daqui. De você um dia estar na igreja, deixar o espírito do anticristo entrar, e o que é pior, e vou falar mais forte aqui ainda. Eu vou falar porque o Espírito Santo manda falar e eu preciso falar. Quando a pessoa está desse jeito, quando o espírito do anticristo começa a regenerar dentro dela, ela começa a pular de igreja em igreja. Vai daqui, vai lá, vai para lá, vem para cá. Parece que já rodeou a igreja, todas as igrejas, e ainda não se acertou. Sabe por quê? Por causa do espírito do anticristo. Vai em uma, não está indo bem. Vai na outra, não dá certo. Vai na outra, não gostei. Ih, não gostei daquele pastor. Ih, não gostei daquela irmã. Ih, acabei de encontrar aquela vizinha lá, meu Deus do céu, longe dela. Sabe? Não se encontra, por quê? Porque já está com o espírito do anticristo. E aos poucos, a pessoa está ficando cega. Aí o que acontece? Acaba caindo em trevas. E hoje essas pessoas pularam tanto da igreja que agora não estão indo em igreja nenhuma. E a maioria estão agora em redes sociais, atacando pastores, atacando você que vem na igreja, você que é dizimista, você que é ofertante, e são considerados como os desigrejados. Já ouviu falar dos desigrejados? Eles ficam nas redes sociais atacando. Se perderam. Aí o espírito do anticristo começa a entrar dentro da pessoa. Isso é uma preparação para o apocalipse. O problema é que se acontecer o arrebatamento, essas pessoas ficam. Amados, eu oro muito a Deus dessa forma. Eu gosto do apocalipse. E eu sempre oro a Deus com relação. Nós ainda vamos ver ainda um pouquinho o cidadão, o X. Nós vamos conhecer o X. Quando nós conhecemos o X, quando a gente vê que ele está falando bonito, sabe, as suas redes sociais é o que mais bomba, tem milhares e milhares de seguidores. Quando a gente olhar aquilo ali, a gente vai falar: não, esse cara, alguma coisa está de errado nele. O Espírito Santo vai despertar cada um de nós. Tem alguma coisa errada com esse cidadão aí. Não, tem sim. Alguma coisa errada. Alguma coisa me diz que na Bíblia fala mais ou menos sobre isso. É a hora que acontece o arrebatamento. E quem ficou, já percebeu que já era o anticristo, ficou, e agora vai ter que lutar por suas vidas. Porque ele vai perseguir os crentes que ficaram, a igreja que ficou, o cristão que ficou, ele vai perseguir. Vai ser proibida a adoração de Deus nas igrejas. Por um tempo determinado, vai ficar aberta alguma igreja. O pastor que ficou, ele vai tentar recuperar a fé. Ele vai chamar o povo para a igreja. Serão 7 anos dados. 3 anos e meio, ou X, ele vai agir pacificamente. Nos primeiro ano e meio, ainda o povo vai ficar meio abalado, porque sumiu fulano, sumiu cicrano, sumiu meu patrão, sumiu o pastor, sumiu algum parente meu, e era tudo crente. Até o psicológico da pessoa se acertar, vai dar lá 1 ano e meio. Aí até lá ele já trabalhou na mente de muitos. Todo mundo vai o adorar. Aí mesmo no 1 João, vamos lá para o capítulo 4, rapidamente. 1 João capítulo 4, versículo 2.
aí mesmo, 1 João, o título fala, os falsos profetas. Posso ler? Quem achou, diga graças a Deus. Vou ler aqui. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Quem crê que Jesus veio em carne aqui? Quem crê? Quem crê? É de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está onde? No mundo. O espírito do anticristo já está no mundo. Algumas religiões negam Jesus. Por exemplo, o espiritismo. O espiritismo tem o espírito do anticristo. Eles falam que Jesus é um ser reencarnado. Veja, olha o engano, e tem gente que cai. Se eu falar de outras igrejas aí, amados, que eu conheço, que eu estudei também sobre elas, o que tem de igrejas que estão com esse espírito aqui do anticristo, negam Jesus. Agora por quê? Porque é óbvio, né, amados? Aonde que vai dar na cabeça de entrar num cidadão que alguém saiu de lá do céu, que é o rei, foi no ventre de uma mulher chamada Maria, nasceu, cresceu, nenenzinho, depois jovenzinho, e foi, para depois, no final de tudo, ainda morrer na cruz. Então, para muita gente isso não encaixa, Satanás não deixa isso acontecer. Ele quer enganar muita gente. E para ele começar a enganar e preparar, ele usa justamente algumas igrejas para fazer isso. Mas pastor, mas por que tem tantas igrejas abertas assim? Porque perderam a unção. É que nem caso de Saul. Quando Deus falou que não ia mais ser com Saul, Deus tirou a unção de Saul, mas para o povo, Saul era rei. Ainda ele estava reinando em Israel. Ainda ele era rei em Israel. Mas já foi rejeitado por Deus há muito tempo. Depois que Deus tirou o reinado de Saul, ele ficou 40 anos reinando, enquanto Davi, que já foi ungido a rei, mas ficou ainda 40 anos esperando para reinar. Então ele ficou reinando, e tem muitos profetas assim nas igrejas, que já perdeu a unção de Deus há muito tempo, e para ele não perder o povo, aí ele começa a assar linguiça na Bíblia, inventar coisas. Porque se ele abrir a boca e falar do jeito que a gente fala, tem gente que sai da igreja. Ah, eu não gostei. Mas desde quando que a Bíblia é para nós gostar? Jesus pegava pesado. Já imaginou? O pastor chegar e falar, raça de víboras. Meu Deus do céu, leva um processo até, né? Raça de víboras, sepulcros caiados. Era assim que Jesus tratava os religiosos, aqueles que iam contra. Tudo aquilo que se levanta contra a palavra de Deus, que é oposto às coisas de Deus, já tem o espírito do anticristo. Mais para frente, 2 João, versículo 7. 2 João, versículo 7, porque é a única página só. Olha só. Diz assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Então veja, amados, uma pessoa que mente, uma pessoa que engana, uma pessoa que gosta de passar a perna nos outros, ela não tem o Espírito de Deus. Dentro dela tem o Espírito do anticristo. Então por isso que é fácil a gente apontar o dedo para um político e dizer, ele é o anticristo, porque ele não gosta de igreja, porque ele é isso, porque é aquilo. Mas adianta, você está apontando o dedo, mas o outro está dizendo, mas você também é? Os pensamentos são diferentes, mas a forma como você trata.
já disse que tem o espírito do anticristo? É ou não é? O governo atual de hoje é o governo anticristo. Pronto, agora o pastor falou de política, não. O governo anterior também. O governo que passou antes de Bolsonaro também. O governo lá da época do Collor também. 90% dos deputados federal, estadual e senadores, dentro deles tem o espírito do anticristo. A maioria dos políticos é. Já falaram que os prefeitos também é anticristo, que os vereadores também é anticristo. Agora, sabe por quê que eu falo que o governo, todos os governos são os governos liderados até pelo espírito do anticristo? Porque a forma de eles ganhar voto, eles têm que enganar. Olha aí! Percebeu? Ano que vem vem muito dano aqui nas costas. Promete picanha, promete uma coisa aqui, o salário e tal. Cadê? Enganou e o povo foi. É o espírito do anticristo. Esse é o governo. E lá na frente vai ser a mesma coisa, porque quando o X começar a liderar, quando o X começar a liderar mesmo, ele vai ser o líder mundial. Mundial. E é ele que vai decidir quem vai ser presidente do Brasil ou não, quem vai ser presidente da Alemanha ou não. É ele que vai decidir. E aquele que não estiver com ele, sabe o que vai acontecer? Ele manda matar. Ele vai executar. Porque ele vai ser o líder mundial. Por exemplo, o governo de hoje. Você acha que o governo de hoje, por exemplo, o Lula, o presidente lá da China, que esqueci o nome, da Venezuela, esses caras que tem um espírito do comunismo, do marxismo, você acha que eles vão querer um líder acima deles? Não. Nenhum político vai querer. Não, eu sou presidente do Brasil, eu sou um maioral. Aí de repente aparece o X, que vai ser o maioral de todos. Eles não vão aceitar. Olha só, rapaz. Viu como que a gente tem que estar esperto com muitas coisas? Não deixar o espírito do anticristo entrar. Por isso que ele é tratado como a besta que subiu do mar. A besta é Satanás. Do mar representa as nações. Vamos comigo lá em Apocalipse novamente, capítulo 13 agora. Apocalipse do capítulo 13. Apocalipse 13, do versículo 3. Apocalipse 13, do versículo 3. A gente precisa pregar sobre Apocalipse, pessoal. Porque as coisas estão acontecendo. De que adianta eu ficar falando só do amor de Jesus, amor dele aqui, amor dele lá, todo mundo fica maravilhado, cheio de amor, mas não saber do juízo, não saber das coisas que está para acontecer. As pessoas estão se afastando, estão caindo no engano. Versículo 3, Apocalipse 13, versículo 3. E vi de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Isso aqui é a voz do falso profeta. Ele vai falar. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar no seu nome e no seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerras aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Olha ele aí, olha o X aí. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Esse aqui que é o perigo. Essas pessoas que se apostataram da fé, riscaram o nome do livro da vida. Essas pessoas que vão estar seguindo o anticristo, o Senhor X, não estão nem com o nome no livro da vida. Vai direto. Direto. Não vai achar nem o nome deles. Nem vai passar pelo juízo, pelo trono. Vai direto.
porque já está com ele, já está a cabeça. Escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Amém, amados? Então, Satanás, ele sempre quis ser igual a Deus. Tem a Santíssima Trindade de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Satanás também tem a diabolice trindade. Satanás, dragão, ele quer representar Deus. O anticristo, ele quer ser igual a Jesus. E o falso profeta quer dar uma de Espírito Santo. A diabolice trindade. Aqui nós percebemos que no versículo 3, que ele foi ferido com uma chaga mortal. O X, quando ele começar a governar, haverá gente que vai se levantar contra ele. O senhor X vai levar um tiro. O senhor X vai morrer. Ele vai morrer. O senhor X vai morrer. Satanás quis ser igual a Deus. Pode ver, esses artistas, que nem o Pelé, teve aí 24 horas ou mais, né, de enterro dele, né? Para todo mundo fosse lá desse tempo, para, né, dar o teu último adeus. Para o Senhor X, vai ser 3 dias. Porque assim como o Senhor Jesus ressuscitou no 3º dia, o Senhor X vai ressuscitar também no 3º dia. Aquela hora, a Rede Globo vai estar mostrando, a Record vai estar mostrando, a Band vai estar mostrando, o YouTube vai estar mostrando, a Jovem Pan vai estar mostrando, todas as redes sociais vai estar mostrando o enterro o velório do Senhor X. E aí, quando chegar o 3º dia, meu Deus do céu, olha a revelação. O falso profeta vai chegar do lado, porque vai estar ali, né? Ele vai encostar a mão, meu Deus, ele vai encostar a mão, vai fazer um sinal e ele vai ressuscitar. Aí pronto. Se o povo já estava maravilhado com o Senhor X vivo, fazendo as coisas pacificamente, agora vai ver o cidadão ressuscitar. A esta hora, o Senhor X, desses primeiros 3 anos e meio, ele já fez acordo com Israel, ele já conseguiu, colocou a paz no mundo, ele já liberou, já fez até o templo de Jerusalém, que o povo de Israel está esperando até agora. Voltaram com o seu sacrifício judaico. E esse povo de Israel vai ter como o Senhor X, como o Messias para ele. Mas o negócio vai apertar a hora que ele ressuscita. Porque quando ele ressuscitar, o Senhor X vai ter a reencarnação da própria besta dentro dele. O próprio diabo. A pergunta foi, quando eu orei a Deus, perguntando da seguinte forma: Senhor, mas como que vai sair esse tal do anticristo que vai governar o mundo? Porque é o seguinte, é uma pessoa que vai desviar da igreja, os demônios vão entrar, como é que é? Não, ele já vai nascer assim. Mas são tudo crianças, Senhor. As crianças não têm pecado, não, mas ele vai ser gerado pelo próprio diabo, assim como Jesus foi gerado. Porque ele quer fazer igual. Veja como que é o Apocalipse, amado. Ele quer ser igual. Aí ele já vai nascer com essa mentalidade criminosa, só de fazer o mal. Ele vai nascer assim. Vai ser um grande líder. Alguns falam que vai ser do meio da política, outros vai ser das Nações Unidas, de algum lugar. Alguns falam que ele vai ser judeu, outros falam que ele vai ser não sei o quê. O espírito do anticristo já foi mostrado desde a época de Hitler. Hitler estava com o espírito do anticristo. Saddam Hussein também estava com o espírito do anticristo. O Putin lá, como é o nome dele? Está com o espírito do anticristo. Porque estão enganando essas nações. Estão enganando o povo.
E se eles estão com esse espírito e o povo cai, imagina o senhor X. A hora que ele se levantar, aí o falso profeta fala essas coisas na frente de todo mundo. Como é que ele falou aqui? Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Aí lhe foi dada a boca para profetizar grandes coisas. É a hora que o Senhor X vai chegar e vai dizer: ó, a partir de hoje, vocês todos vão me adorar. A partir de hoje, eu vou ser o líder de vocês. Eu sou o Deus de vocês. Ali vai sair até sinais e maravilhas na hora. É a hora que o povo vai despertar. Opa, povo de Israel, espera aí, alguma coisa está errada aqui. O nosso Messias agora está profanando Deus. Aí eles vão dizer: blasfêmia, blasfêmia, blasfêmia. Aí o anticristo vai lá e acaba com os judeus, invade o templo que ele mesmo levantou, vai se sentar no trono e vai acabar com os sacrifícios judaicos. E o povo judeu de novo, cabeça dura. Mataram Jesus, o próprio, e agora caiu no engano. E aí sim, lá depois ainda tem os 144 mil, sei lá, de Israel, que vai evangelizar, que vai falar de Jesus. Aí depois vai vir os dois profetas, Moisés e Elias, que também vai evangelizar, vai falar e vai começar a perseguição. Aí esse período será o período da perseguição. De que forma o anticristo governará? Ó, eu trabalhei com 4 coisas de que forma o anticristo vai governar. E é o mesmo que já está acontecendo com os espíritos do anticristo. Primeiro, implantar uma política mundial, construindo-se um único governo do mundo. Então ele vai ser o melhor. Ele é o único governante. Nada se faz sem a permissão dele. Nada. 2. Instituir um sistema econômico único em toda a terra. Ou seja, criar uma única moeda mundial. O teu Pix que funciona aqui no Brasil vai funcionar nos Estados Unidos e os valores serão iguais. Olha só. 3. Ser identificado mundialmente pela marca da besta, o número 666. Observe, não vai estar escrito 666, não vai ser o código de barra como muitos falaram, não. O número da besta 666 é o número de homem. Por quê? Porque o número da perfeição de Deus é número 7. Então, como Satanás, a besta, quer chegar até Deus, então ele não consegue passar do 7 e nem chegar. Então ele fica com o número 6. Aí vira a diabolice trindade. 666, que é o número de homem. E o homem é o quê? Enganador, corrupto. É ou não é? Mentiroso. Esse é o homem. O homem profano. O homem carnal. O homem sem Jesus. É um homem de blasfêmias. É ele. Vai chegar assim lá no Apocalipse que vai ter a marca. Ainda tem a marca da besta, que vai chegar e vai falar: claro, você não vai estar aqui, né? Ou vai? Pelo amor de Deus, amado, vamos se encontrar no reino de Deus, porque nós não vamos ver isso aqui. Nós não vamos ver. Mas as pessoas que ficarem, eles vão só poder comer, beber, se vestir, dar comida para os teus filhos, dar escola, clínicas, hospitais, eles só poderão ter todos esses benefícios se aceitar a marca do governo. Só que a marca da besta, hoje ainda eu falo que ele já é espiritual do que física, porque a marca começa aqui. Se ele mudar a tua cabeça, se ele conseguir entrar na nossa cabeça, cauterizar a nossa cabeça, pronto, a gente já está entregue. Já estamos entregues, porque fica na nossa cabeça. Abre comigo lá em Daniel, nós estamos quase no finalzinho da mensagem. Lá em Daniel, amados, do capítulo 11, olha só. Daniel, capítulo 11. Sabe o que é o bom de você ler o Apocalipse? É você ler o livro de Daniel também, junto com o Apocalipse. Porque Daniel recebeu essa revelação do Apocalipse.
lá na frente, naquele momento atual. Daniel, capítulo 11, versículo 36. Você vê que o Apocalipse é cheio de enigmas, cheio de muitas coisas, mas era a forma de como João olhava aquilo ali. Por exemplo, se aparece um avião na frente de João na época, ele não ia tratar, e vi um grande avião passando, fazendo barulhão. Ele ia olhar daquela maneira que ele entendeu. Eu vi um pássaro gigante gritando. Então por isso que o Apocalipse é cheio desses tipos de enigmas, essas coisinhas assim. É da forma que ele conseguiu interpretar, da forma como ele conseguiu chegar mais perto para explicar para a igreja. Então é a mesma como ele trata o anticristo como a besta que subiu do mar, e o falso profeta, que é a besta que subiu da terra, que vai vir do meio do povão. O falso profeta será um grande líder religioso. Para ter uma ideia, eu não falei do quarto. A forma do anticristo governará tem o quarto, que eu também fui a fundo disso daí, que é fundar uma religião mundial. A religião mundial que o anticristo vai fundar, vai acabar com a religião católica, vai acabar com a religião bandista, vai acabar com as religiões crentes, não vai ter mais pentecostal, nem pentecostal, não vai ter mais nada disso daí que a gente vê espalhado por aí. Não vai ter mais. Vai ter um único mundial. É você adorar, é fazer as pessoas adorar o anticristo, o Senhor X. Então não vai ter como o cidadão dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Não, ele não é teu Senhor, não. Eu sou o teu Senhor. Aí vai ser blasfêmias para ele. Você morre. Os católicos que tem bastante imagem, Maria daqui, fulano de lá, cicrano daqui, nem isso vai poder ter mais, porque vão ter todo mundo adorar o único Deus do governo mundial, que é o Senhor X. Viu como que não adianta ficar com esse negócio de religião daqui, religião dali, amados? Eu tenho a minha religião. Chega na hora lá do Senhor X, já era a tua religião. Por isso que é importante, amado, ter uma vida com o Senhor Jesus. Ser crente. Ser cristão de verdade. O mundo está cheio de cristão, amado. Está cheio de cristão. Todo mundo é cristão. Mas ser cristão é seguir a Cristo. Viver uma vida com Cristo. Amém? Versículo 36, olha só. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará, olha só, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus. Quem é que vai? Ele vai se achar que é o melhor. Melhor do que qualquer Deus, melhor do que o Deus de Israel. E contra o Deus, que é o nosso Deus, dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero até que a ira se completa, porque aquilo que está determinado será feito. Esse cidadão, o Senhor X, é um homem trilionário. Ele já nasceu. O que o Espírito Santo ainda não me confirmou, se ainda ele é criança ou ele já é jovem. Porque para assumir uma posição dessa no meio dos governantes tem que ser adulto, com a sua idade dos seus 30 e poucos anos, por aí. Um homem inteligentíssimo, conhecedor da Bíblia, de estratégias de guerra. Irmãos, esse dia eu vi uma notícia, longe de me dizer que é o anticristo, tá? De uma criança lá, esqueci o nome do país, ainda bem. Ele com 8 anos de idade já sabe ler e escrever. Uma criança faz isso? Faz ou não faz? Ler e escrever? Sabe qual que é o passatempo dessa criança? O passatempo. Não é jogo, não é celular. Caça palavras.
9 anos. Aí eu me lembrei de um homem que eu era até seguidor, que também com seus 9 anos de idade, ele já sabia ler e escrever. Com seus 11 anos de idade já escreveu livros, que é uma lista de Kroger. E ele foi considerado também como um anticristo. Só que ele morreu. Então quando eu olho essas coisas, eu falei, opa, alguma coisa tem aí. Tem que ter o discernimento do Espírito, amém, amado? 37, para não demorar. E não terá respeito aos deuses de seus pais, não vai estar nem aí com nossos deuses, nem terá respeito ao amor das mulheres. Tem gente que acha que o anticristo vai ser homossexual, só porque o Daniel fala do amor das mulheres. Não é que ele vai ser o homossexual. Ele não vai respeitar nenhuma mulher. O senhor X aqui, ele vai ser o Calígula da vida. Quem já viu falar do Calígula? Já? Então, Calígula é assim, é um homem profano. Ele deitava com a mãe, deitava com as irmãs, deitava com as primas, até sexo e orgia ele fazia com animais. É o senhor X. O homem nojento, rapaz do céu. É melhor nós não conhecer ele mesmo, né? O cara nojento. Versículo 38. E nem qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá, mas ao Deus de fortaleza honrará, e em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro e prata. Então veja, Deus com letra minúscula. Então o povo vai engrandecer, vai trazer ouro, vai trazer riqueza, vai engrandecer ele a tudo, e com pedras preciosas e com coisas agradáveis, e aver-se-á com os castelos fortes, com auxílio dos deuses estranhos. Aos que reconhecerem multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, repartirá a terra por preço. Olha só, vai repartir a terra por preço, vai dar igual para todo mundo. Olha o socialismo aí. Mas só vai ter se você aceitar a marquinha, se você me seguir, se você me adorar e se você se prostrar para mim. Aí você vai ter. Aí mesmo, Daniel, capítulo 8, volta para trás, vamos lá. Capítulo 8. Tenha paciência com o pastor. Versículo 24. É bom, amado, se a gente aprender isso aqui. Diz assim: e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprover, e destruirá os fortes e o povo santo. Olha só. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá. E por causa da tranquilidade destruirá muito, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, que é o Senhor Jesus, mas sem mão será quebrado. Olha só, vai destruir naquele momento que está de paz, ou seja, os primeiros 3 anos de paz, que ele vai governar maravilhosamente, vai dar tudo o que o povo quer, vai dar picanha, vai dar costela, vai dar um monte de coisa, vai encher o povão de alegria, vai dar tudo que o povo quer. O povo quer aumento de salário, dê o aumento de salário, à vontade, dê tudo que esse povo quer. Uma vez os Illuminati falaram bem assim: quer controlar o povo? Controle a comida. Um povo faminto, sem comida, ele vende a sua honra. Se ele chegar e tirar a comida da nossa boca, ele vai chegar e tira a comida da nossa boca, ele vai chegar e vai falar: tá vendo aquela mesa lá? Tá farta. Mas se você me prostrar e negar o seu Deus, você come. E nós, na fase adulta, a gente vai aguentar. O problema é a criança. Mãe, pai, eu quero bolacha. Mãe, e vendo aquela mesa farta, e o teu filho na tua frente chorando: mãe, eu tô com fome. E a barriga. E aí, veja a situação, amados, para quem for ficar, cuida da tua vida espiritual.
Amém? Olha para a pessoa ao teu lado e fale, ó, cuide da tua vida espiritual. Fala para a pessoa ao teu lado, cuide da sua vida espiritual. Quase no final da mensagem. Só que o anticristo virá antes da volta de Jesus. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, para nós encerrar a mensagem. Aí nós já vamos para a oração. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Onde eu estava lá em Renascença, eu preguei o Apocalipse inteiro. Quer dizer, eu fui até a metade do Apocalipse, depois vim para cá. Mas eu comecei por etapa, certinho. A minha Bíblia aqui, se for ver, está tudo riscado do Apocalipse. Teve Apocalipse aqui, que eu tinha que fazer em 2 reuniões. E se nós falar bem sobre o anticristo, ó, eu vou longe com isso daqui. Então eu peguei mais ou menos assim, meio que preparado aqui. Mas é muita coisa. É muita coisa. Daí teria que tratar sobre as 70 semanas de Daniel. É muita coisa. A gente vai longe com isso aqui. Longe. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Diz assim, olha só. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, que por palavra, que por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Meu Deus do céu. Não pode aparecer sem que antes acontece o quê? Apostasias. O que é apostasia? É crente que um dia esteve na fé, abandonou a fé, não só o fato de sair da igreja. Tem gente que sai da igreja e vai para outra. É ou não é? E se encaixa. Eu vim de uma igreja, eu vim da Igreja Universal, fui obreiro, depois saí, abandonei a obra, 7 anos no mundo, voltei para as drogas, só não voltei para a bruxaria e para o satanismo. Até porque se voltasse eles iam me linchar, porque eu traí eles. Mas, depois de 7 anos, com a vida destruída, voltei. Depois saí de novo. Porque o cara pregou uma coisa que não tinha nada na Bíblia, eu tinha lido aquele dia. Aí eu fui conversar com ele, me chamou de endemoniado, porque ele lia a Bíblia. Aí sabe o que eu fiz? Comecei de igreja em igreja. Ia na Batista, ia lá, pá. Até na Paz e Vida eu caí. Fiquei lá um mesinho só. Um mesinho. Até que eu encontrei embaixadores. E estou aí até hoje com eles. Um ano depois de um ano de embaixadores com o pastor Márcio, eu cheguei. Então são 5 anos, então estou 4 anos com ele. Amém, amado? Fui levantado obreiro, diácono, e hoje, pela graça do Senhor, eu sou pastor. E nós somos nesse trabalho. E só somos em 2 pastores. Porque a maioria nos abandonou. O que estava aqui, abandonou. O que ficaram aqui, abandonou. Abandonaram. Quem me conhece sabe. Eu estava lá em Renascença. Vim lá para ficar aqui. E nós estamos nisso daí. Mas eu peguei firme. Eu busquei um encontro com Deus. Eu tive que orar, eu tive que chorar, eu tive que jejuar. Você acha que foi da noite para o dia? Não foi. Foram lágrimas em cima de lágrimas. Até que pela graça e pela misericórdia dele e pela paciência do Senhor, que hoje eu estou aqui. Amém, amado? E eu amo fazer isso aqui. Esse é meu prazer. De cuidar das ovelhas do Senhor Jesus. Sabe como que eu sei que eu amo Jesus? Quando eu cuido das ovelhas dele. Porque é fácil a gente chegar e falar: Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Você me ama? Imagina. Ai, Senhor, eu te adoro. Então me adore. De fato e de verdade.
com a sua vida, com o teu ser, com o teu caráter, com a tua transformação. É isso, amado. E as pessoas estão aí, caíram nessa apostasia, estão se afastando. E quando vai, pula de igreja em igreja e não consegue se achar, ela fica no mundo. Se apostatou da fé. Quando aconteceu o arrebatamento, a pessoa fica. Aí depois, né, aquela choramela daqui, desespero daqui, sumiu fulano, sumiu ciclano. Aí essa pessoa que se apostatou, aí eu vou ligar para o fulano. E nada, não, vou lá na casa dela. Aí encontra com um parente que ficou. Eu quero falar com o fulano. O fulano sumiu também. Não, onde que dá a igreja dele? Vamos lá na igreja. Chega lá na igreja da pessoa, de repente ficou até o pastor, né? Aí também ficou. Eu fiquei. Mas por quê? Aconteceu o inesperado, o arrebatamento. E nós ficamos. Pensa a lamentação. Se apostataram da fé, abandonaram, não é o fato de abandonar a igreja, abandonaram Jesus, amado. E quando uma pessoa sai da igreja, ela sai da brasa, é que nem aquele carvão. Quando você estiver fazendo teu churrasquinho, lembra disso, tira um carvão aceso e deixa ele no canto. Fala assim, eu sou esse carvão, eu tiro e eu vou deixar ali, e deixa esse carvão lá, para você ver. O que vai acontecer com esse carvão daqui uns 15, 20 minutos? Apaga. Vai se esfriar. Esse é o que se apostatou. E a hora que se apostatar bastante gente, é a hora que o anticristo aparece. A hora que o selo arrebenta. E a hora que ele sai com o arco e com o cavalo branco. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adorar, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrai do que estáis das coisas vos dizia, quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que eu detenho para que o seu próprio tempo seja manifestado. Diga graças a Deus. Palmas para Jesus, amado. Se coloque de pé. Para o espírito do anticristo aparecer, tem que acontecer o arrebatamento, porque quem está impedindo ele ainda é o próprio Espírito Santo. Amém? É o próprio Espírito Santo. Aqui em Romanos capítulo 12, vou ler rapidinho, como se preparar para vencer as obras do anticristo. Diz bem assim, quer ver? Eu vou ler rapidinho para vocês. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo aquilo que você vê, que é contra a Bíblia, contra a palavra de Deus, contra os princípios humanos, ou familiar, não se sujeita a isso, não. São os espíritos do anticristo preparando tudo. Quando aconteceu a pandemia, todos nós fomos obrigados a usar máscara. É ou não é? Fomos obrigados. Você não podia nem entrar em nenhum transporte coletivo, nem comprar, nem fazer nada sem a máscara. É ou não é? Assim também será com ele, quando ele impor a marca. Para você comer, para você beber, para você ter a sua vida regalada, você tem que ter a marca. E a marca é seguir o anticristo, o Senhor X. Amém? Vamos orar rapidamente e falar com Deus, em nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo.